Boa noite a todos, sejam bem-vindos, agradecemos a presença, tanto os que estão aqui de forma presencial, como aqueles que estão de forma online. Nós sempre iniciamos com alguns avisos, né, só para lembrar que nós temos livros para venda, para empréstimo. Se alguém tiver interesse em ler alguma obra, emprestar, converse com a Maria Dulce ali na recepção. Nós temos também na quinta-feira o Departamento de Infância e Juventude, que são aulas de evangelização para crianças e jovens, enquanto tem a palestra, eles têm aula lá embaixo, e essas aulas são baseadas em um programa criado pela Federação Espírita do Paraná, a Federação também brasileira, né, que repassa diretivas estaduais. Então, é um programa feito especial para idades certas, crianças, com todos os temas de moral, cristianismo, espiritismo. Se alguém tiver interesse ainda, dá para participar. Aí conversa com as coordenadoras. Nós temos o DIG também no sábado, às 14h, que é o mesmo programa também, tudo certo, criança a partir de menores, 3 a 6 anos. Se alguém quiser depois saber melhor, pode conversar com a Eliane, que é coordenadora do DIG de sábado, e a Ieda, que é coordenadora do DIG de quinta-feira. Nós temos o atendimento fraterno, que é uma conversa, às vezes a pessoa quer tirar uma dúvida sobre a doutrina espírita, ou alguma dificuldade, né, quer conversar, também fala na recepção, aí é marcado o atendimento fraterno, que é feito logo após o passe. Então, para nós iniciarmos a nossa atividade da noite, eu vou pedir para a Amanda, né, que é do grupo de Juventude da Casa, a nossa esperança de futuros trabalhadores, para que faça a leitura da mensagem. Amanda e Rafael, que são uma das irmãs. Boa noite. Refreia os impulsos que procedem dos instintos desgovernados e age sob o comando da razão. É verdade que o sentimento bom deve derreter o gelo da lógica racional. No entanto, muitas vezes a frieza da emoção ou sua loucura agressiva necessitam da vigilância do raciocínio. Cérebro e coração devem atuar juntos, proporcionando as vantagens do equilíbrio e do comedimento, em favor de uma vida sadia. Ouve com o sentimento e age com a razão, dosando bem a participação de cada um. Joana de Lattes. Obrigada, Rafael. Novamente consertando. É um problema, sempre troco as duas irmãs, Amanda e Rafael. Convido, então, o Júnior, que veio para cá para fazer a prece inicial. Então, vamos em sentimentos, em pensamentos, voltados ao Criador da vida, a Jesus, nosso Mestre por excelência, em agradecimento por aqui nos encontrarmos, com saúde, com equilíbrio, com disposição para o aprendizado, com disposição para a melhoria dos nossos sentimentos. Que o Jesus, em sua infinita misericórdia, permita-nos a assistência pelos benfeitores da casa, dos nossos anjos de guarda, inspirando-nos e protegendo-nos, pois que, assim sendo, cada qual de nós terá uma melhor oportunidade de assimilar as instruções do Evangelho e, com certeza, de boa vontade, vamos nos esforçar por colocá-las em prática na nossa vivência diária.
vontade do Pai, faça-se a nós e estendendo-se também a tantos recantos de dor, de sofrimento, de angústia, para que aqueles irmãos que se encontram empenhados nas suas lutas possam delas, sofrendo com resignação, enfrentando com otimismo, com confiança e fé, terem diminuídas as suas cargas e, com certeza, possam ter triunfo sobre elas hoje, amanhã, outro dia. Que Jesus nos ampare, guarde-nos na tua paz. E assim seja. Então, parte da noite, o tema Justiça das Aflições, eu convido a prestar Liliane, que é sofrimento. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus esteja nos corações de cada um de nós. Eu deixei inicialmente várias capas de uma obra bastante importante da doutrina espírita, codificada por Kardec, a terceira obra, para nós lembrarmos, recordarmos que a primeira publicação feita do Evangelho segundo o Espiritismo foi feita em 1864, no dia 15 de abril. Então eu trouxe para nós lembrarmos dessa obra que nós trabalhamos sempre, nas terças e nas quintas-feiras, que é uma obra que nos traz a moral do Cristo, tão importante para os nossos dias. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é a terceira obra fundamental da codificação espírita por Allan Kardec. Foi publicado originalmente em Paris em 15 de abril de 1864. Focado no ensino moral de Jesus, a obra é amplamente difundida pela Federação Espírita Brasileira, FEB, e frequentemente estudada em profundidade na FEB TV. A sua edição original, então, como falamos, ela teve em 1864 e ela foi chamada de Imitação do Evangelho. A edição definitiva, em 1866, que foi a terceira edição francesa, consolidou o título O Evangelho segundo o Espiritismo. E a estrutura dela são de 28 capítulos. A tradução pela FEB foi feita por Guilom Ribeiro, uma delas, e ela é amplamente divulgada pela Federação, pela FEB, por ser considerada a mais fiel à organização e texto de Kardec. O volume de edições, a obra está em circulação contínua pela editora FEB, com centenas de reimpressões ao longo dos anos, incluindo edições especiais como a histórica. Então nós temos várias capas que eu acabei colocando ali no início, várias edições, Porém é uma obra bastante importante, para que a gente possa estudar e interpretar a moral de Cristo. Eu trouxe, citando os 28 capítulos que contém nessa obra, que fala, não vim destruir a lei, que fala da aliança da ciência e da religião, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu pai, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que fala sobre a reencarnação, bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições, que é o tema que nós vamos refletir hoje, o Cristo Consolador e as bem-aventuranças, os bem-aventurados, os pobres de espírito, os que têm o coração puro, os brandos e pacíficos, os que são misericordiosos. E aí segue, amar o próximo como a si mesmo, amai os vossos inimigos, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, honrai o vosso pai e a vossa mãe, fora da caridade não há salvação, não se pode servir a Deus e a mamon, sede perfeitos, muitos os chamados, poucos os escolhidos, a fé transporta a montanha, que fala sobre a fé verdadeira, a fé raciocinada, que temos que sempre pensar,
Os trabalhadores da última hora, falsos cristos e falsos profetas, não oculteis a vossa luz, amai os vossos inimigos, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, buscai e achareis, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, que fala sobre mediunidade, pedi e obtereis, também falando sobre a prece, conforme o anterior, buscai e achareis, e finaliza com coletânea de preces espíritas. Eu achei bastante importante nós citarmos, porque é uma obra riquíssima, trabalhada sempre por nós, e precisa ser muito bem estudada e praticada. Isso que é o importante. Hoje, então, vamos trabalhar um dos capítulos dessa obra tão importante para nós, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e escolhido um dos itens, porque esse capítulo contém muitos itens, mas nós vamos trabalhar justiça das aflições. Se nós falamos em aflições, pensamos nas aflições, então vamos rogar, porque somos todos aflitos. Implora do Senhor o modo de encontrar a lavoura do bem no pouso da esperança, o distrito de amor onde o sonho descansa, nas doces emoções da ventura do lar. Ora e suplica ao céu, não te deixe guardar pedradas, aflições ou mágoas na lembrança. Roga confiantemente a paz em que se alcança, alegria, consolo, apoio, bem-estar. Exora segurança, amparo, bênçãos, luzes, na santa exaltação da estrada a que te induzes. Trabalhando e servindo em louvor do dever, mas pede a Deus te dê na fé que te elucida, a luz do entendimento ante as provas da vida, a coragem da fé e a força de vencer. As aflições. No íntimo de todos nós, existe um desejo de ser feliz. Todos nós almejamos a felicidade. E também almejamos afastar dos sofrimentos, que são de todas as ordens que nos aparecem todos os dias, a todos nós. Pelos ensinamentos de Jesus e com as explicações do Espiritismo, que sempre procuramos pautar, né? Nos diz que a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, ela advém de uma transformação interior, que é a nossa transformação. Também fala sobre a resignação, a humildade e a prática do amor. Então são esses pilares que nos levam a encontrar a verdadeira felicidade, ou algo como a felicidade, pequenos momentos felizes. E Jesus nos disse, bem-aventurados os aflitos. E o Evangelho nos traz, então, nesse item que nós estamos refletindo hoje, a justiça das aflições, como dentre outros. E nós podemos refletir dessa forma, primeiramente, dois pontos fundamentais. Deus, ele é justo, bom, perfeito, e ele nos dá o livre-arbítrio. Então, são dois pontos fundamentais para essa nossa caminhada. Sabemos que ele vai estar nos amparando, sendo bom e justo para todos nós, para cada um de nós, sem diferenças, e que nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, são dois pontos importantes para a nossa caminhada. E nós sabemos que existem inúmeras aflições e variadas causas dessas nossas aflições. Nós podemos compreendê-las, separá-las entre a origem na nossa intimidade e aquelas próprias do meio da natureza em que nós vivemos. Assim, então, nós temos várias dores. E nesse mundo, né, nesse planeta de provas e expiações, de onde nós nos encontramos, que nós sabemos que nós passamos ainda por muitas dores ainda, né? Dores pequenas, dores físicas, né? Dores de cabeça, mal-estar. Nós passamos por isso todos os dias, né? É o impositivo que nós temos, porque nós estamos na matéria. Então é a biologia humana.
Temos dores maiores, claro, não só pequenas, dores como uma doença maior, uma doença crônica, uma doença grave, né? Então, são dores que nós todos passamos porque estamos na matéria, né? São dores próprias desse mundo material em que nós vivemos. São dores, então, comuns a que todos nós, né, todos os seres que habitam esse planeta. Temos que pensar, então, o sofrimento, ele faz parte da nossa vida. Está junto conosco nessa nossa caminhada. Uma vez que tudo existe a necessidade da ação, porque nós estamos constantemente em movimento. Nós pensamos, né? Nossa mente pensa, nossa vontade almeja, e o corpo nosso precisa executar. Então, pode ser que nesse trajeto nós tenhamos sofrimentos, nós tenhamos dores. Toda vez que nós desejamos alguma coisa, que nós aspiramos a algo, nós temos que fazer uma ação. Nós necessitamos de trabalhar para realizar sonhos, né? E pode, nesse caminho, nós vamos almejar certas coisas, certos sonhos, nossos objetivos, pode ser, e muitas vezes acontece, de nós sofrermos. Porque nós não temos tudo aquilo que nós desejamos. Nós sonhamos, mas nem sempre nós vamos alcançar. Os atletas que correm atrás de recordes, eles trabalham, eles vivem aflições. Sim, porque eles são cobrados, são horas intermináveis de exercícios, uma disciplina rígida exigida desse atleta, sempre no intuito de estar superando, né, os seus próprios limites e também os limites do próprio concorrente. Dores físicas, preocupação de realmente conseguir aquele objetivo, aquela classificação. Então, são aflições de toda sorte para esses profissionais. Jovens que tentam passar no vestibular, né? Apesar do grande esforço, estudam, se esforçam, né? Têm uma expectativa grande de conseguir uma vaga tão sonhado para um bom emprego. Aí penso, nossa, se eu esquecer na hora da prova dessa questão, de tudo que eu estudei, se eu precisar fazer outro vestibular. São aflições, sim, que essa pessoa, que esse jovem passa, né? Quem deseja ser as várias profissões, cantor, engenheiro, ator, médico, várias horas de aflições, sim, de dedicação, horas de estudo, para que aquele esforço chegue a seu objetivo. Então, são reveses da vida, são inquietações, são dores e são aflições. Nesses exemplos que nós falamos e em muitos outros. São os sofrimentos desse mundo, esses empeços materiais que se apresentam na nossa caminhada. Agora, existem os sofrimentos causados por nós mesmos. Sim, é o resultado das nossas intenções, das nossas ações, né, das nossas atitudes, que está no estado geral na nossa mente e no nosso coração, o nosso modo de proceder. E aí vem o Evangelho de Jesus, né? Essas lições tão importantes, organizado, que nós vimos tantos capítulos que falam de diversos assuntos da nossa caminhada, organizado por Allan Kardec, há tantos anos trazido por nós, nessa bela obra, nos ensinar tantas coisas, nos orientar para a nossa caminhada, né? Nos esclarecendo em tantas coisas e nos esclarecendo, falando da justiça das aflições, o porquê que nós sofremos, né? E nós vamos encontrar isso, né, no nosso Evangelho, nos nossos estudos, somente na vida futura nós vamos poder efetivar as compensações, né, do que é prometido aos aflitos da terra. Porque bem-aventurados os aflitos, ou seja, vou correr atrás dessa bem-aventurança, aqueles que passam pelas aflições. Talvez não consigamos conquistar, né, essa bem-aventurança ainda nos passos que nós estamos tendo hoje. Mas futuramente, certamente, nós estamos correndo atrás da nossa felicidade, do nosso objetivo, que é a perfeição. E por ter a certeza nesse futuro, né, seria até um contrassenso nós pensar
que existe Deus, né? Se Deus é bom, é perfeito, então existe um contrassenso para tudo isso, né? Se não existisse uma compensação. É difícil, então, nós compreendermos por que nós precisamos sofrer, né? Ou convenientemente sofrer para ser feliz. Nós tenho uma explicação para isso. Outra coisa, nós pensar também que muitos sofrem mais do que outros, porque nascem uns na miséria, outros com tudo, sem alguma coisa verem feito, se você olhar no presente, né, para justificar aquelas posições que aquela pessoa está tendo, ou uma doença grave, ou um problema físico. Então, a fé no futuro, ela vem nos consolar, nos dar paciência, e ela não vai, talvez, explicar essas diferenças, né, para desmentir. Mas, se nós olharmos Deus como Pai e perfeito, né, nós temos que saber que vai existir uma compensação. Se nós falamos de Deus, e na sua existência, nós não podemos conceber Deus sem o infinito das perfeições. Sim, porque Deus é poder, é justiça, é bondade. Sem isso, ele não seria Deus. E se ele é soberanamente justo e bom, de jeito nenhum ele agiria caprichosamente ou com parcialidade. Ele vê os filhos dele da mesma forma, todo mundo igual. E aí vem o Evangelho, nesse item, nos dizendo: logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e porque Deus é justo, justa há de ser a sua causa. Evidentemente, ninguém sofre porque Deus castiga, mas simplesmente porque somos as primeiras e infalíveis vítimas dos nossos próprios equívocos, tanto do passado quanto do presente. Então, aqui vem nos dizer claramente que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, ou seja, nossos próprios equívocos, os nossos próprios erros. Nós não podemos colocar nas costas de ninguém, porque a caminhada é nossa. Nós podemos ser ajudados, podemos ajudar aos demais, mas os nossos erros, os nossos equívocos e os nossos acertos são nossos. Então, aqui está bem esclarecido nesse item que fala da justiça, das aflições. Então, nós devemos nos compenetrar nisso, né? Então, aqui está muito bem esclarecido. Deus, então, enviou Jesus com seus ensinamentos, né, por meio dos ensinos dele, por meio dos ensinos e dos exemplos, né, para deixar mais claro. E com o passar do tempo ainda, né, ainda nós estamos caminhando, né, a passos às vezes lentos, mas nós já temos maturidade melhor. Nós conseguimos compreender um pouco melhor do que no passado. Sim, claro, já houve uma evolução. E nós precisamos cada vez mais evoluir para compreender melhor as lições de Jesus e os seus exemplos. Nós já caminhamos um bom trecho, já temos uma boa maturidade espiritual, né? E nós temos também o Espiritismo que vem nos amparar, nos esclarecer através das suas lições. Pois, se nós tomamos decisões desequilibradas, se nós estávamos falando dos nossos equívocos, né? Tomamos decisões desequilibradas, sofremos. Quando agimos de forma negativa, teremos que recolher adiante o resultado dessas ações infelizes. Quando pensamos somente em nós, num egocentrismo doentio, sofremos. Quando desejamos que as coisas não mudem ou não terminem, sofremos novamente. Então, se nós pensarmos, nós somos responsáveis por todas essas coisas que nos atingem, porque somos nós que fazemos. Então, é bem importante nós pensarmos nesses itens. Porém, nós temos que pensar que tudo passa, pois nós estamos caminhando, nós já temos uma maturidade e tudo passa. Se nós fizermos a nossa parte, tudo vai passando. As coisas boas vão passando e as coisas más também vão passando. Depende de cada um de nós, mas nós temos que ter essa confiança. Tudo passa, né? E
Chico Xavier nos dizia isso, né? Tudo passa. Chico Xavier conta que um dos seus dias de bastante aflição, porque se nós pensarmos, ele foi uma pessoa muito sofrida, mas ele continuou trabalhando, mas ele tinha muitas aflições, muitas doenças físicas. E aí ele pede para o mentor espiritual dele, Emmanuel, diante de um sofrimento e 2 sofrimentos que ele tinha, dele ir até Maria de Nazaré e levar um recado para ela. Ele estava sofrendo demais, né? Estava com muitas amarguras, muitas aflições. O que ele poderia ter de resposta de Maria de Nazaré? E Emmanuel não negou o pedido para ele. E foi até Maria de Nazaré, né? Aí Chico ficou na expectativa, esperou o resultado, o recado de Maria de Nazaré, e Emmanuel retornou com a resposta para ele, né? E ele pensou que ele ia escrever muita coisa, muito consolo, muita coisa de Maria de Nazaré. E Maria de Nazaré, então, disse para ele, falar para o Chico, isso também passa. Ponto final. Chico ficou surpreso, não sei, mas é só isso? Eu perguntei, eu queria um consolo, alguma coisa, uma receita. E ela disse, isso também passa. E aí, então, nós pensamos, né, que Chico, né, tinha tantas aflições realmente, né, mas se nós pensarmos nesse consolo, né, a gente pensa que tudo passa realmente na nossa caminhada. Nós não podemos nos desesperar. Então, nós temos que procurar entender as mensagens de Jesus, as mensagens da doutrina espírita, né, os estudos que nos chegam, aquelas histórias e exemplos que foram trazidos desde épocas atrás e os mais recentes, com obras tão importantes, né? E nós pensamos que tudo isso vem para que a gente possa amenizar os nossos sofrimentos, né? Vendo como eles nos apresentam, de uma forma clara, para que a gente possa ir resolvendo aos poucos. Aos pouquinhos a gente vai resolvendo, porque tudo passa. Então, esses empeços materiais têm uma realidade relativa, se nós pensarmos, né? Mas nós temos que alargar o nosso ponto de vista, realmente para aquilo que é mais importante. Tentar enxergar um pouco mais lá na frente, né? Vencer a melancolia, vencer as aflições, porque a melancolia, as aflições pequenas, elas podem se tornar problemas muito mais sérios. Um problema de depressão muito mais sério. A depressão pode levar a causas muito graves. Então, se nós pegarmos esses pequenos problemas que nos aparecem, vamos colocá-los como pequenos, porque tantos outros perto de nós são maiores, e tentar resolver aos pouquinhos, né? A gente vai parar de se afligir, vai parar de se tornar melancólico e pensar, tudo passa. Ficar com isso na nossa cabeça. Não termos uma visão pessimista sobre as coisas. Levantar de manhã e já pensar, meu dia vai ser bom. Não pensar o que vai ter na minha frente. Todas as coisas, todos os problemas que eu vou resolver. Pensar positivo, né? Com vontade, vencendo os obstáculos, né? Porque os meios que nós vivemos, realmente está difícil, tá? Está difícil, mas nós vencemos. No livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, achei bem interessante trazer aí para essa reflexão, que fala sobre a vontade. Então fala o seguinte, nem sempre é possível na ordem moral afastar as vicissitudes da sorte, mas se pode adquirir força bastante para suportá-las com alegria, sobrepujá-las com esforço mental, dominá-las por tal forma que percam todo o aspecto ameaçador, para transformarem em auxiliares de nosso progresso e de nosso bem. Temos que pensar em todas essas reflexões que são trazidas, como nós falamos, e vamos optar por seguir Jesus,
seguir os seus ensinamentos, né? Que não haverá aflição que resista. Não haverá aflição que resista pela nossa fé e confiança em dias melhores. Todos sim desejamos ser felizes, mas depende de cada um de nós, né? Sejamos ricos, pobres, instruídos ou não, sãos ou doentes, mas nós desejamos evitar esses sofrimentos e cabe a cada um de nós. Assim, então, vamos procurar diluir todas essas tribulações de cada dia, encontrar razões para nossa felicidade nas pequenas coisas, né? Nas pequenas coisas. Ser grato pelaquilo que temos, ser grato por acordarmos com saúde, pelaquilo que usufruímos, né? Aprender e escutar os pássaros que saudam um dia, né, com seus cantos. Olhar o mar que vai e vem e leva os nossos problemas. Eis essa fórmula, então, né? Fórmula que a gente traz para refletir, porque todos nós estamos juntos nessa caminhada, para superar, então, todas essas dificuldades. E aí, Leon Denis conclui: a vós todos que vos credes gastos pelos sofrimentos e decepções, pobres seres aflitos, corações que o vento áspero das provações secou, espíritos esmagados, dilacerados pela roda de ferro da adversidade, venho dizer-vos: não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florescências. Basta-vos querer para sentirdes o despertar em vós as forças desconhecidas. Crede em vós, em vosso rejuvenescimento, em novas vidas. Crede em vossos destinos imortais. Crede em Deus, sol dos sóis, foco imenso, do qual brilha em vós uma centelha, que se pode converter em chama ardente e generosa. Então é uma bela lição. E para nós encerrarmos, agradecendo mais uma vez por essas oportunidades de estarmos aqui, levando as boas vibrações para os nossos corações, aprendendo todos juntos, né, nessa nossa caminhada. Vamos fazer novamente a rogativa. Essa rogativa é de Chico Xavier, pelo espírito Zeferino Brasil. Implora do Senhor o modo de encontrar a lavoura do bem no pouso da esperança, o distrito de amor onde o sonho descansa, nas doces emoções da ventura no lar. Ora e suplica o céu, não te deixe guardar pedradas, aflições ou mágoas na lembrança. Roga confiantemente a paz que se alcança, alegria, consolo, apoio, bem-estar. Exora segurança, amparo, bênçãos, luzes, na santa exaltação da estrada em que induzes. Trabalhando e servindo em louvor do dever, mas pede a Deus, te dê na fé que te elucida a luz do entendimento ante as provas da vida, a coragem da fé e a força de vencer. Que assim seja.